Existe instinto materno? Parte 2. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. É isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naruhodo via PicPay, Altair. Isso aí. Tá? É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay, tá? E vai procurar lá por Naruhodo. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por quê, Altair? Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes, tá? E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay, tá? Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. A gente tem um recado especial da família B9 de podcasts. Venha escutar o Ponto de Virada, o nosso irmão mais novo, curtinho, 30 minutos para caber na sua rotina. A Bia Fiorotto, a produtora mais querida do Brasil, é quem conduz as conversas sobre carreira, misturando o olhar de especialistas com as histórias de pessoas como você, com suas dúvidas, medos e desafios. E o Ponto de Virada já teve histórias também de outras personalidades da podosfera. A Cris Bartz contou como foi mudar de carreira e ter a coragem de começar de novo. E a Juliana Valauer relatou como foi empreender sem grana, abrindo o coração e os bastidores da nova jornada dela no B9. Os aprendizados, os erros, os medos. Então é isso. Puxa o banquinho e vai participar da conversa. Toda segunda-feira, um novo episódio no ar. Acesse b9.com.br/ponto de virada para ver todos os episódios. O Ponto de Virada é um oferecimento de Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo abre espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Sonora. Ouça o recado que a Thalita Takeda deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Sonora. Sonora é um podcast dedicado à música. Para quem quer entrar no mundo da composição e da produção musical, esse é um prato cheio. Toda semana, eu, Thalita Takeda e Tami Belfer convidamos um músico para contar sobre seus processos criativos, como ele compõe, como os discos são produzidos e a divulgação desse material. Estamos em todos os agregadores de podcasts ou no link direto anchor.fm/sonora. anchor.fm/sonora. Altair, chegamos à segunda parte do episódio sobre instinto materno. A primeira parte foi mais teórica, assim, mais densa. Agora temos uma parte mais... Discutimos todas as definições históricas de instinto. Dá muito trabalho. Mas agora é uma parte um pouquinho mais bacana. Certo. Né? Agora, a primeira parte foi bem teórico-quantitativo. Agora é uma parte mais qualitativa. Vamos retomar só aqueles 7 pontos que definem ou que ajudam a caracterizar o que chamamos de instinto? Então vamos começar. É um comportamento automático, irresistível, que ocorre em algum ponto fixo do desenvolvimento, para todo mundo acontece na mesma época. Ele é iniciado por algum evento no ambiente, ele ocorre em todos os membros da espécie. Universal na espécie. Ele é modulável, mas não modificável, e não necessita aprendizagem anterior. Certo. Né? E vemos que o instinto materno, pelo menos da maneira como as pessoas entendem de forma geral, não atende a quase nenhum desses quesitos. Certo. Tá? Ele é muito modificável, ele não é tão automático, ele acontece num ponto fixo do desenvolvimento, mas não tão fixo. Tem gente que tem filhos com 18, tem gente que tem filhos com 40,
Não dá pra dizer que é universal. Não é universal. E depende de aprendizagem, né? Depende de aprendizagem, depende de histórico, depende de questão social, de uma série de aspectos. Tá? E tá longe de ser irresistível. Exato. Então já mostramos que o instinto materno não é um instinto, mas é um comportamento complexo e muito prevalente e importante para a sobrevivência. Tá? Mas será que ele é materno? Aí que vem o ponto. E a ideia Será que não. É exclusivamente das mães, Altair? Então não, não é. Até os anos 70 do século passado, tinha muito forte essa coisa do materno. Certo. Mas agora, principalmente a partir dos anos 90, 2000, temos um artigo de 2019, por exemplo, mostrando que, fisiologicamente, os homens são tão afetados pelo nascimento de um filho quanto as mulheres, cerebralmente mesmo, de aumento de área. Que tipo de coisa acontece assim? Mudança cerebral, por exemplo. Então, já se sabe, né? Vamos deixar alguns artigos, mas inicialmente já se sabe que tem mudança de volume de área. Então tem áreas do cérebro das mulheres que durante a gravidez e logo ao nascimento, áreas aumentam e outras diminuem. Certo. E dos homens também. Tem áreas que aumentam e áreas que diminuem. Né? Mesmo ele não carregando a prole, só pelo contato. Temos mudanças de hormônio também, padrões de hormônio. Então temos comportamento, tem aumento de hormônio, principalmente a prolactina e a ocitocina, né? Tanto em homens quanto mulheres. Só que a expressão do comportamento é diferente. Certo. Então tem um aumento, por exemplo, no pai de prolactina e ocitocina, ele se comporta de um jeito, na mãe de outro. Né? Então temos essas diferenças. Mas antes de entrar nas evidências propriamente ditas, eu quero colocar relatos, né? Relatos de outras pessoas, porque eu quero trazer pessoas reais. Pessoas reais, né? Pessoas não cientistas, pessoas reais, né? Pessoas verdadeiras. De mostrar como é o processo, esse processo de maternidade ou paternidade. Então eu chamei 2 convidadas e um convidado. Tá. Né? Então, vamos começar com quem, Altair? Vamos começar com a Camila, né? Vamos ouvir o relato da Camila, né? Com o filhinho dela, sobre o processo de maternidade dela. A Camila tem um podcast que é o É Nóia Minha, que eu participei também, e gentilmente ofereceu um áudio com sua opinião sobre o tema. Vamos ouvir a Camila, então. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Camila Frender, sou escritora e roteirista e mãe, e vim comentar com vocês um pouco como foi a minha experiência do primeiro filho. Enfim, eu quis ficar grávida, mas eu, diferente de muita gente, muitas amigas, eu não fui o tipo de pessoa que ficou se preparando para o parto ou para a criação do filho. Eu não li nenhum tipo de material sobre maternidade. Olha que engraçado, eu sempre quis ser mãe, mas nunca foi um assunto que chamasse atenção, assim. Pra não mentir, eu li um livro, que é aquele Crianças Francesas Não Fazem Manha, simplesmente porque o título me chamou a atenção sabe, o que é o fazer manha. Então, sei lá, só por isso que eu li esse livro, mas não porque eu tinha medo do meu filho fazer mãe ou qualquer outra coisa. Eu acho que a maternidade, ela acontece de formas diferentes, né, pra cada mulher, mas comigo eu deixei a coisa acontecer, assim, eu não fiquei tentando prever, não fiquei planejando do meu parto, o que rolou, não fiquei idealizando nada. Talvez esse seja o meu jeito de levar as coisas, assim. Mas como a gente tá falando de instinto materno, é muito engraçado, porque eu acho que, na verdade, o que eu senti desse instinto materno é um instinto de sobrevivência também. É uma consciência da sua importância no mundo, assim. Parece que agora nada pode acontecer com você, porque você tem um ser que depende totalmente de você. Então, parece que ficar vivo, assim, é uma responsabilidade muito maior. Você se dá conta de que você precisa ficar vivo. Então, é bem maluco, assim, é bem forte. E é isso, eu acho que foi isso que eu senti. Meu filho tá com 1 ano e 9 meses. Eu ainda tenho essa sensação de que nada pode acontecer comigo. Eu fiquei muito mais responsável. Eu ponho o cinto de segurança toda vez que eu entro no carro. Eu tenho medo de viajar. Mas talvez eu seja um pouco paranoica demais com tudo, enfim. Então não levem tanto em consideração essa parte. Mas tem sido uma experiência maravilhosa. Eu acho que um filho muda a gente e muda as prioridades também. Dá também a noção de que a gente não controla absolutamente nada nessa vida. Então eu não sei muito bem, se você me perguntar o que eu acho que é instinto materno, assim, eu não saberia dizer. Eu acho que é um instinto de sobrevivência mesmo, sabe?
é uma devoção, assim, porque você abre mão de muita coisa, né, pra aquilo dar certo. É uma coisa bem forte, assim. Tô ansiosa pra ouvir aí o que vocês vão falar sobre isso. Altair, não dá pra dizer que o que a Camila disse aqui não aconteça. Claro que não. Né? Acontece. Então, ela está descrevendo muito bem o comportamento dela, né? Só que ela descreve utilizando descrições que a gente viu no episódio anterior, que são as descrições de senso comum. Sim. Né? Então, por exemplo, eu sinto, mais ou menos como ela falou, né? Eu sinto como se fosse um instinto de sobrevivência. Eu tenho que continuar viva para cuidar de um ser que depende totalmente dela. Isso. Tem evidências para isso. Por exemplo, tem um artigo muito legal da PNAS, tem um baita trabalho, mas um artigo sensacional, em que eles fizeram um estudo multicultural, inclusive com uma amostra do Brasil, pegaram mulheres do Brasil. Então eles pegaram uma amostra, acho que eram 12 países diferentes, e fizeram uma análise por questionário para uma parte, e para outra parte, que era uma amostra na China, uma na Itália e uma nos Estados Unidos, chamaram as mães para ressonância magnética. Certo. Artigo massa, assim, a discussão, a introdução, bacana. Estudo caro esse. Vale muito caro, saiu numa revista muito boa, vale muito a pena a leitura. Então, uma parte, assim, seria a figura 1. Pega esse artigo, olha só a primeira figura. Tá. Né? Eles mostram o seguinte, eles perguntaram para as mães sobre cuidado. Que tipo de comportamento você faz quando a criança chora? Certo. Já sabemos que chorar é um comportamento inato, né? É um instinto. Então, o que você faz quando a criança chora? Eles deram uma lista de comportamentos. Aí eles agruparam os comportamentos nos seguintes grupos. Falar com a criança, né? Pegar ela ou carregar, alimentar ela, distrair ela ou fazer uma disposição de afeto, que seria fazer uma voz fininha, que na linguagem teórica é chamado de mamanhês. Essa coisa. Sim. Tanto é que quando você é visto na rua, se eu tô com uma criancinha pequena e eu faço ninguém acha engraçado. Todo mundo acha adaptativo. Sim. Mas se eu chegar, ok, fugioca, todo mundo acha esquisito. Né? Então, quando é voltado para aquele alvo, é algo importante. Todas as mães fazem alguns desses comportamentos. Sim. Até porque tem aquela coisa, né? Que a mãe diz que quando o bebê chora, ou é fome, ou é sono, ou é dor. Isso, exato. Só que a questão é que esses comportamentos variam muito conforme a cultura. A proporção deles. Por exemplo, as mães do Quênia, elas não pegam. Não pegam. Assim, pegam um pouquinho, mas proporcionalmente às outras, elas pegam muito menos. Elas tentam mostrar afeto, que é essa vozinha, ou canta musiquinhas, né? Certo. E tentam distrair. Elas evitam contato físico. Por exemplo, no Brasil, tem uma prevalência, uma incidência maior de fala, né? Fala com a criança, do que todos os outros grupos, né? Todas as outras idades, todos os outros países. Na França, as mães de lá falam mais, têm mais afeto, só que elas evitam alimentar a criança. Quando a criança chora. Não, elas fazem isso só depois do choro terminar. Sei. Ou seja, mostra o cuidado maternal tem um grande efeito cultural. Sem dúvida. Na expressão, né? E aí eles pegaram as mães chinesas, italianas e americanas, que têm comportamentos bem diferentes do cuidado, e trouxeram para a ressonância magnética para ver o cérebro delas. Antes e depois, durante a gravidez e depois que nasceu a criança. As áreas cerebrais que foram modificadas foram as mesmas. Ou seja, o cérebro se modifica, só que a cultura modula o comportamento. Entendeu? Por isso que não é instinto também. Porque se não mudou o cérebro, acabou, estereotipado. Não é. Você tem uma interferência da cultura e do histórico, do meio, na regulação do comportamento, né? Então, falando das áreas cerebrais, que vai ajudar um pouco a Camila. Você tem algumas áreas cerebrais que crescem com o nascimento da criança. As áreas do cérebro das mães que crescem com o nascimento da criança são áreas ligadas ao planejamento temporal. E planejamento temporal ligado com o quê? Autocontrole. Por isso, eu não posso morrer, eu tenho que esperar, eu tenho que guardar recursos, eu tenho que pensar em amanhã. Então, isso é condicionado. Tem que usar o cinto de segurança. Tem que usar o cinto de segurança. Pegar menos avião. Isso, você vê que os relatos delas batem todos com as evidências biológicas. Sim. Né? São expressões verbais dos comportamentos biológicos, né? Então, são áreas ligadas ao planejamento, que é o autocontrole, que é o córtex cingulado posterior, é o nome de uma área, e comportamentos ligados ao cuidado, né? Ao cuidado com o outro, que é o precúnio, principalmente, que é a teoria da mente. Se colocar no lugar do outro e tal. E quando você ouve ela falando, né, você vai percebendo que não são exatamente coisas automáticas, né, Altair? Não é. Né? Você passar a temer mais viagens ou
usar mais o cinto de segurança. Não dá pra dizer que são comportamentos automáticos. Não é instintivo. Não é assim, não é instintivo. Óbvio que houve uma aprendizagem a partir daí, né? Isso. Então, entre aspas, o instinto materno, que não é instinto coisa nenhuma, é uma disposição. Sim. Na verdade, esse comportamento de cuidado, né, que é muito melhor chamar parentalidade. O nome mais técnico, parentalidade, que é a sua disposição para o comportamento parental. Sim. Parentalidade é bom porque vem de parente, Sim. porque pai e mãe é parente, né? Então, mistura os dois, não tem só pai e mãe. Que serve tanto para homem quanto para mulheres, Isso, inclusive. Então, Em inglês faz mais sentido que é o parenting, né? Mas Sim. parentalidade é um nome bacana, assim. E ele mostra que a parentalidade, na verdade, é uma disposição biológica. Então, o seu cérebro começa a se modificar, você começa a fazer planejamento. Então, você tem uma disposição biológica que é razoavelmente determinada, tem uma determinação inicial. Só que a partir do momento que a criança nasce, aí o mundo, você tem que se adequar ao mundo. E aí você tem que ter flexibilidade. Certo. Se fosse instinto, a gente já teria sido extinto. Porque as culturas são diferentes. Você tem que se adaptar a cada cultura. Se der um ruim, extingue todo mundo. Então tem que ser uma disposição biológica para um comportamento flexível. Agora, essas mudanças que acontecem, Altair, elas voltam ao estado anterior, assim, depois que o filho cresce ou fica mais independente? Não volta. Não volta? Não volta. Não volta. Você nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Tá. Isso tem a ver... Então é verdade dizer que é uma mudança indelével. a parentalidade faz a pessoa mudar mesmo. Muda na causa material, porque tem essa disposição com cuidado, né, da biológica. Muda na causa formal, porque muda a área, muda o tamanho de área. E muda a causa eficiente, que é a sua disposição para o comportamento. Muda o seu autocontrole, muda tudo. Como nossa sociedade, aí é importante um aspecto antropológico também, né? Temos papéis de gênero diferentes. Sim. Tem o papel antes do pai e da mãe, tem o papel do homem, da mulher e tal. Que isso não está não tem uma ideia de juízo de valor, isso é construído nas estruturas sociais históricas, né? Qualquer texto de antropologia a gente vê isso. Para o homem é dada uma flexibilidade social maior. Por exemplo, tem uma descrição, né, falando sobre as novas conjunções familiares. É um artigo muito legal da revista FAPESP, que coloca, por exemplo, a grande quantidade de famílias com mãe solteira e tal, que é uma questão aqui no Brasil muito prevalente, né? Mas não quer dizer que os pais não sofram. Esse é o ponto. A questão é a gestão desse sofrimento. Como é que você expressa esse sofrimento, né? Sim. Então, as pessoas dizem, a mãe que tem que cuidar do filho sempre, né? A mãe que tem essa coisa do cuidado e tal, e o homem abandona. Não é bem assim. Essa disposição biológica acontece também para os homens. Por exemplo, quando o filho do cara nasce, e olha que ele não gestou, muda, temos um artigo, a gente deixa aí também, muda o volume. Ele tem um ganho no precúnio, o cérebro do pai. O precúnio, que é a relação entre a teoria da mente, né, de observar o outro, aumenta. E tem uma área que diminui, que tem perda de massa cinzenta. Você perde neurônio em duas áreas, que é o córtex orbitofrontal e a ínsula. A ínsula é muito importante para quê? Ansiedade e estresse. O que acontece com o pai? Ele fica ansioso e estressado. Biologicamente. Tem uma explicação material. Tem uma causa material. Para a mulher, você tem uma redução também do córtex pré-frontal medial, né? Que diz respeito a uma redução, um aumento da vigilância. Sabe esse comportamento que você tem de às vezes estar parado e de repente começar a viajar? Daydreaming, né? Sim. Você viajar. Isso é um comportamento que diminui muito na mãe. Sim. Então você tem aquelas mães avoadas, né? Quando nasce a criança, isso some. Tem uma causa comportamental, que tem que prestar atenção, mas tem uma causa material, que é a redução do córtex pré-frontal medial. Que ela fica realmente mais com alerta, mais vigilante. ligado. Assim. Isso essa área também diminui no homem. Então ele fica mais vigilante, né? A redução da ínsula aumenta a percepção de estresse. Só que se aumenta a percepção de estresse, vai aumentar, no caso do homem, o comportamento violento. Aí o que acontece? Você tem uma redução drástica da testosterona. Tem uma revisão que acabou de sair, 2019, fantástica, mostrando que logo depois do nascimento, durante o primeiro ano, 1 ano e meio, 2 anos da criança, tem uma redução drástica no nível de testosterona dos homens. Olha só. Só de olhar a criança. Só de nascer. Só de saber que... Inclusive tem um artigo dessa meta-análise que é de pais ausentes. Não precisa nem olhar. Não precisa nem estar. Assim, a redução é maior. Mas só de saber que tem, já diminui. Ou seja, tem uma redução propensa, assim, uma predisposição para a redução da agressividade, apesar do aumento do estresse. Isso, no caso do homem, implica o quê? Planejamento. Afeta a libido também? Afeta a libido também. Dos dois, porque os dois têm redução de testosterona. Que, no caso do homem, como a proporção é maior, né, diminui mais, muito bem.
né? Inclusive, temos um relato também, para dar um contraponto, de um homem, né, que também acabou de ter um filhinho, que é conhecido de alguns de vocês, que é o Alexandre Maron. O podcaster do Zing, Altair. Isso, vamos ver o relato dele para comparar com o da Camila. Vamos ouvir o Ale Maron, então. Oi, Ken. Oi, Altair. É o Maron aqui do Zing. Queridos, vocês fizeram uma pergunta que parece fácil, mas que é difícil de responder. Primeira coisa é que eu descobri que eu podia mesmo amar incondicionalmente uma pessoa que eu não conhecia, ou que eu mal conhecia. Isso aconteceu naturalmente primeiro com a minha sobrinha, filha da minha irmã mais nova. E aí, naquele momento, eu descobri que eu queria ser pai. Eu me apaixonei pelo meu filho no primeiro ultrassom. Eu costumo dizer que ele é o homem da minha vida. Muito importante para mim foi que a gravidez, a nossa gravidez, que eu falo brincando, ela veio no momento em que eu estava tirando uma espécie de sabático, porque eu saí de uma empresa depois de muitos anos e eu não queria entrar em um outro lugar naquele momento. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar cada momento da gravidez. Tudo que eu pude participar, eu participei dando todo o suporte. E foi uma coisa maravilhosa, eu amei cada segundo dessa experiência. A partir do nascimento, que por si só já é uma experiência muito, muito forte, né? Eu estava lá na sala, eu filmei aquilo, eu fiquei olhando, eu vi ele sair, eu vi ele chorar, eu fui lá pesar o neném, eu participei do primeiro banho. Desde então, eu comecei a enxergar as pegadas do meu pai e da minha mãe. Eu comecei a enxergar momentos em que eu via e imaginava assim, putz, meu pai e minha mãe estiveram aqui quando tiveram que se preocupar comigo ou com algum dos meus irmãos. Isso também é uma experiência muito forte, porque é um momento que você vê que você faz parte de algo maior e que você é menor num sentido, ou seja, isso já aconteceu antes, mas que também te conecta com algo maior do que você. Eu passei a ter medo de que aconteça alguma coisa com meu filho, mas também tenho um medo que eu nunca tive em toda a minha vida. Eu passei a ter medo de não conseguir ter o amor e o respeito do meu filho. Eu nunca tinha me importado com isso em toda a minha vida, mas eu olhei para o meu filho e falei assim, eu quero que ele se orgulhe de mim. Eu me assustei com o fato de que eu não tive pai, de que a pessoa que poderia, de repente, ter assumido um pouco dessa posição na minha vida, que era meu irmão mais velho, morreu logo em seguida. Eu perdi meu pai com 9 e perdi meu irmão com 13. E essas duas ausências me marcaram muito mesmo. E aí eu percebi que eu não tinha uma referência, né, do que é ter um pai. E é claro que provavelmente quem tem pai também se vê na mesma posição de alguma maneira, mas enfim, é a minha experiência, eu não posso saber o que os outros passam, né, exatamente, mas a minha experiência foi de uma coisa assim, caramba, eu não sei direito o que é isso, eu não sei, eu aprendi muito pouco sobre essa convivência com o pai, e ainda por cima meu pai veio de um momento em que os pais eram menos presentes em certos momentos da infância dos filhos, né, e eu chorei muito também, e eu chorei em vários momentos banais, né, dando banho, fazendo dormir, dando mamar. Mas a coisa mais boba de todas foi sentir uma ligação muito forte quando eu usei uma bomba para sugar o catarro do meu filho no primeiro resfriado que ele teve. E essa sensação de fazer algo por ele, de sugar o catarro, ou de trocar a fralda e se sujar todo e não ligar, essa sensação de doação para aquele serzinho ali super frágil, ela é muito forte. Só de falar me arrepio, assim. É um amor que eu não tinha sentido igual antes. É realmente algo muito especial. Eu acalentei a ideia de ser pai por mais ou menos uma década da minha vida. E eu acho que foi muito legal, talvez eu ter tido o filho agora, assim. Eu tô conseguindo curtir as coisas de uma maneira que eu acho que eu não teria conseguido curtir mais velho. Mas isso é só uma impressão, não é mesmo? Porque afinal de contas as pessoas têm filho em todas as idades, né? E cada momento é o seu momento. Então é isso, pessoal. Um beijo, até a próxima. Então, aí, ele repetiu aí o padrão de ansiedade e estresse, hein, Altair? Você vê que a descrição é muito parecida com a da Camila? Sim. Né? Que podia até trocar de gênero ou outro, que a descrição ia ser muito parecida. Sim. Mais uma evidência mostrando que
primeiro, não é instinto e de materno não tem nada. Né? A questão da parentalidade é algo que afeta os dois gêneros. Inclusive, uma das limitações dos estudos científicos que a gente tem, que é uma limitação, é que eu não consegui achar ainda nenhum, talvez tenha, mas eu não consegui achar. Todos esses estudos que mostram efeito no cérebro, em hormônio, em comportamento, são em casais heterossexuais. Tá? Mas é muito razoável pensar que, como esse instinto materno acontece para os dois, que num casal homoafetivo tem a mesma coisa. Tem casal homoafetivo, seja com um filho biológico ou com um filho adotado. Isso, dependendo dessa relação de parentalidade, quando ela se dá, você pode ter a mesma reação. Não se sabe, por exemplo, não se tem evidências para dizer se a mudança no cérebro é tão drástica assim, se tem uma redução significativa ou não. Certo. Mas com certeza é modulável e tudo mais. Né? Mas tem uma coisa em comum no relato dos dois, que os dois filhos, né, dos nossos convidados foram planejados. Sim. Então parece aquela coisa muito romântica, né? Que é a minoria dos casos. Então temos no próprio artigo da revista FAPESP, que é ligado à pesquisa do IBGE, né? Isso, o relato dos nossos dois participantes são relatos que expressam uma minoria. De pais e mães privilegiados, isso, né? Das circunstâncias do nascimento, são coisas muito planejadas. São pessoas que já tinham autocontrole do planejamento, e aí deu tudo certo bonitinho. Na maior parte das vezes não é bem assim que acontece. Então vamos a mais um relato, que é o relato da Ana, né, que vai contar também a experiência dela. E repare nas particularidades, nas similaridades e nas diferenças do discurso. Vamos ouvir a Ana, então. Oi, Ken. Oi, Altair. A minha experiência com a maternidade começou com a descoberta de uma gravidez inesperada quando eu estava com 18 anos. Eu estava no cursinho, pensando ainda no que eu queria fazer da vida, então primeiro veio o susto, e depois veio aquela sensação de que parecia mais um sonho do que a verdade. Mas na mulher, os dados de realidade vão se impondo através do corpo. Então você vai vendo barriga crescer, tudo muda. Mas aquele sentimento de plenitude mesmo da mulher grávida, eu não cheguei a sentir. Durante a gravidez, o que eu sentia é que eu era uma despreparada. Eu nunca tinha acompanhado nenhuma gravidez, eu era a primeira. A primeira entre as amigas, irmã, primas. E a minha filha nasceu de uma cesárea complicada, numa época em que o alojamento conjunto ainda não era uma coisa tão comum. Então ela nasceu às 17 horas, mas eu só fui conhecê-la por volta das 22. E aquele foi um momento de plenitude, essa plenitude que eu não senti na gravidez, sabe? Eu senti nessa hora, porque eu achei ela linda e perfeita, e eu não conseguia dormir só de vontade de ficar olhando pra ela. Depois vieram os momentos alegres, momentos difíceis, mas pra mim, acho que a conclusão é que ser mãe foi algo que eu fui descobrindo e construindo junto com a minha filha. Como eu só tinha visto gravidez em filme e novela, eu achava que eu que estava tudo errado, que tinha alguma coisa faltando. Eu lembrava e me martelava na cabeça uma cena específica de um filme em que uma mulher fala para outra: você vai ver quando seu filho nascer, nada mais vai importar, tudo vai ficar pequeno diante dele. E pra mim era o contrário disso, as coisas estavam se agigantando ao meu redor e iam me engolindo. Tanto que hoje eu sou uma entusiasta do movimento pela maternidade real e eu converso muito com as minhas amigas, com a minha irmã, com as mulheres que vão ser mães ou as que são mães de bebês pequenos, sobre os sentimentos, né, diante de uma gravidez. Que é normal você ser mãe e você tá mais assustada do que feliz, tá mais cansada do que luzente, mais confusa do que completa. Hoje a minha filha tem 14 anos, é uma baita de uma companheira e foi uma jornada e tanto até. Bem diferente, né, Altair? E aí, Ken Fujioka? Né? Onde está seu instinto agora? Né? Cadê o instinto materno agora? Pois é, então. Cadê seu Deus? Pois é. Excelente o relato da Ana, obrigado também pela contribuição, né, mais do que importante, que mostra a construção social. Então, de novo, queremos quebrar um monte de falsas dicotomias, né? Na primeira parte desse episódio, a gente tentou quebrar a falsa dicotomia entre inato e aprendido, que é uma falsa dicotomia, acontece junto. Agora a gente vai tentar quebrar a diferença entre o biológico e o social. Certo. Então, a única coisa que a biologia dá é a disposição, que não é instintual, mas é uma disposição probabilística, praticamente, ao comportamento. Então, no caso da Camila e do Maron, a questão de planejamento, né, sobretudo de aceitação social e do planejamento, faz com que as coisas sejam previsíveis. Então, durante a gravidez, você já tem mudança de área cerebral. No caso do homem, logo que o filho nasce, tem uma redução drástica da testosterona, um pouquinho na mulher. Né? Tem essa redução no primeiro ano de vida, tem essa redução das áreas do córtex cingulado posterior, o aumento do precúneo. No caso dos homens, a redução da ínsula e do córtex órbito-frontal, aumento do estresse. Né? Então o que isso mostra pra gente? Que logo que a criança nasce e durante a gravidez, onde você tem que atacar é causa material.
Então a biologia tem uma modulação muito grande das causas materiais. Porque o seu filho não é uma galinha, ela não nasce no ovo pronta para buscar o mundo e imprintar em alguém. Então, por que nosso filho não é uma galinha, não é um pintinho? O pintinho, ele nasce e ele tem que se virar. Vamos deixar na descrição um artigo da Science com patinhos mostrando esse experimento. O patinho tinha acabado de nascer e você mostra um quadrado ou um triângulo para ele e ele tem que fixar. E aí você vê que o mesmo patinho dentro do ovo e logo que nasce, ele é capaz de ter pensamento abstrato. Ele generaliza conceito. Então ele nasce com o cérebro muito pronto. Sensacional. Sensacional esse artigo. Ele tem umas questões estatísticas, mas a ideia em si, o artigo tem até um vídeo mostrando os patinhos andando. Sensacional. Então, organismos que nascem muito prontos dependem muito da causa material, o instinto é muito presente, o padrão fixo de ação. Tá? Em espécies que são mais imaturas, que tem um cérebro maior, que demanda uma pressão seletiva para se desenvolver mais, aí inclui a gente, o peso do instinto é muito baixo. Né? Os padrões fixos de ação aparecem na criança, mas não nos pais. Então a gravidez é um período onde as causas materiais agem muito para preparar o cérebro. A criança nasce, você tem uma mudança no primeiro ano de vida de estrutura cerebral, e aí entra a causa formal e eficiente, que é a partir do 1 ano e meio, 2, a criança começa a se comportar. Né? Então você já teve causa material, que são genes que predispõem à parentalidade. Quando a criança nasce, você tem mudança estrutural no cérebro, causa formal. Né? O relato da Ana ajudou a entender muito isso. Teve todas as dificuldades, mas quando a criança veio no meu colo, aí parecia um sonho. Que é a causa material batendo. Né? Mesmo assim, ela teve... Porque é ali que a ficha caiu, na verdade. Então, a ficha cai e a causa material se impondo. Ó, a parentalidade aí é com você, vamos aí. Sinto muito. Quando a criança começa, principalmente no primeiro ano de vida, você vê que ela precisa de muito cuidado, né? Vai tendo mudança na estrutura do cérebro, é causa formal. Certo. Quando ela cresce um pouquinho mais, vira um humanoide, né? Deixa de ser bebê, vira um humanoide, aí você tem que trabalhar na causa eficiente. E aí a causa eficiente utiliza o quê? Estruturas sociais, né? A questão, em casos de pais que abandonam a família, é muito comum, a maior parte dos casos, no relatório que a gente deixa aparece, o pai fica o primeiro ano. Depois ele vai embora. Ou ele vai embora quando a criança já é um pouquinho maior. Que é quando a causa eficiente começa a atacar. Porque existe uma licença antropológica e estrutural de que o pai não precisa exercer esse cuidado. Ele exerce só quando ele quer, né? Ou quando ele pode, ou quando... Enfim. Mas não quer dizer que não existe o sofrimento. Né? Isso é algo muito importante. E aí, depois, né, vem as causas finais. Qual que é o objetivo de acontecer todo esse processo? A espécie continua viva. Né? Os genes passarem pra frente, as coisas darem certo. Então, você vê que é uma questão sensacional, né? Muito complexa. E o relato da Ana é diferente dos outros porque não teve planejamento. Né? Então, o que acontece? A causa material, mesmo assim, acontece. Que é essa disposição, apesar da falta de planejamento. Mas vai afetar onde? Talvez a causa eficiente. Que é como vai ser esse cuidado, o que eu tenho que fazer. Você tem que desenvolver estruturas de comportamento, suporte social, né? Que no caso da Camila e do Maron, não necessita tanto, porque já teve essa preparação, porque é planejado. Né? Daí vem a ideia do planejamento familiar, da importância do planejamento familiar, de evitar a gravidez na adolescência, porque você vai atrapalhar não tanto a causa material e formal, mas mais a eficiente, né? Que é como é a gestão dessa criança depois, como ser social, como um ser que não alimenta tanto as estruturas antropológicas sociais que a gente já tem, onde na nossa sociedade, por exemplo, a mulher faz a gestão do cuidado e o homem faz a gestão da violência. Isso é uma estrutura social, isso não está escrito na pedra. Claro. Mas é a maneira como a sociedade atual se mantém. Se você não tem planejamento... E que pode e deve ser quebrada, né? Isso, tem que ser destituído mesmo, tem que ser trabalhado. Mas isso leva gerações, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E é por isso que a gente tem que trazer o planejamento familiar. Né? Porque ninguém tem filho feliz e contente, sabe? Tem sempre um sofrimento implícito também, né? Seja de restrição, seja de estresse, seja de autocontrole. Eu não posso fazer mais o que eu quero, então eu tenho que usar o cinto, né? Eu fico preocupado com o que vai acontecer. Agora eu tenho alguém que depende de mim. Isso não é algo tranquilo. Tem dificuldades. E você fica em vigília, e dorme pior. Isso. Né? E você nunca mais é o mesmo. Isso é o pior, não tem volta. Né? Então, isso pode ser uma fonte de sofrimento. E é algo que tem que ser trabalhado. Né? Por ambos. Né? Então, todo mundo é feliz e todo mundo sofre. Né? Essa é a dinâmica da vida. Claro. Né? E por isso que a gente fecha esse episódio mostrando, com argumentos que eu acredito suficientes, mostrando que não é um instinto, tem nada a ver com instinto, é uma disposição.
Então, as pessoas têm uma disposição material à parentalidade. Eu precisei de um tempão só para chegar nesse termo. Então, instinto materno não existe. Beleza, mas o que existe? Uma disposição biológica para a parentalidade. E isso acontece tanto nos pais quanto nas mães. Ou dos cuidadores. Às vezes é avô, às vezes é avó, né? Às vezes, sei lá, e acontece com todos. E estamos aguardando estudos que comprovem que isso acontece também com casais homoafetivos, também com filhos adotivos. Pois é. É uma questão de tempo, né? Até reunir dados. Não é uma questão de restrição dos cientistas, é dificuldades logísticas. Certo. Mas assim que saírem esses estudos, vamos trazer, com certeza. Isso aí. Eu queria agradecer novamente aqui a pergunta do Iago. Claro, muito boa pergunta. Que gerou aqui um grande episódio duplo. Isso. E aos nossos convidados, a Camila, a Ana e o Maron. Exatamente. Muito obrigado. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.